A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Delas. Este que é o programa da UFADVille, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Igreja presidida pelo pastor Sérgio Melchior e na coordenação da UFADVille, irmã Maria Helena Melchior. Eu sou Josi Rutz e junto comigo está por aqui Janaína Melchior. A paz do Senhor, Jana. Paz do Senhor, Josi, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando nesse momento. E hoje, gente, é dia de estudo do livro O Poder da Oração Simples. Então, fique conosco. UFADVille apresenta programa Mais Delas. Mais Deus. Mais entrega. Mais louvor. Mais amizade. Mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. E nós queremos convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Você que acompanha a nossa programação, os nossos vídeos, nós também queremos saber o que você está achando deles. Então deixe seu comentário aqui, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz com a tua ajuda na divulgação do nosso canal. Não é mesmo, Jana? Isso aí. E hoje, então, nós vamos estudar o tema concordância e intercessão. Quem vai estar ministrando para nós é a irmã Catiúcia Carlesso. Então, fique conosco e seja edificada pela palavra do Senhor. A paz do Senhor, queridas irmãs, queridos irmãos que nos assistem. Eu sou Catícia Carlesso e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa Mais Delas, para nós darmos continuidade ao nosso estudo abençoado que nós estamos fazendo este ano nos nossos círculos de oração. Estudando o livro O Poder da Oração Simples, da autora Joyce Meyer. Tem sido uma bênção para a nossa vida, como nós temos aprendido, aprofundado o nosso conhecimento sobre a oração, né? Para que nós possamos cada vez mais crescer nessa área e fortalecer a nossa vida espiritual. Também quero agradecer aqui, aproveitando essa oportunidade, a nossa coordenadora, irmã Maria Helena, irmã Janaína e também a nossa querida Josi Rutz, pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento tão abençoado. E nessa oportunidade nós vamos estar aprendendo sobre o capítulo 8, que traz 2 assuntos muito importantes. E eu confesso para vocês, eu tinha a impressão de que eu conhecia até, né, sobre esses assuntos, assim, que não nos soa estranhos, né, sobre intercessão e concordância. Mas lendo aqui o capítulo, aprofundando, eu fui descobrir que tinha coisas que eu ainda não sabia. E eu tenho certeza que assim como foi enriquecedor para minha vida, será para a sua vida. Então vamos lá, o assunto de hoje então é intercessão e concordância. A autora traz aqui, no início, que a oração, nós já aprendemos que é um relacionamento que nós temos pessoal com Deus, no qual nós nos colocamos na presença de Deus, colocando os nossos pedidos, né, colocando os nossos anseios, e é uma bênção para a nossa vida, porque o nosso Pai, nós sabemos que Ele está disponível para ouvir as nossas petições, ouvir as nossas orações, né, eh, estar ali atendendo aos nossos pedidos quando nós precisamos, né, e nós temos aprendido que há vários tipos de oração. Mas intercessão, o que significa interceder? Intercessão é quando nós nos colocamos em oração não para pedir para nós mesmos, mas para pedir em favor de outras pessoas. Isso é a função da intercessão. Quando nós aproveitamos essa oportunidade que o nosso Pai Celestial nos dá de estarmos na Sua presença, mas nós nos voltamos não para pedir algo para o nosso próprio benefício, mas nós olhamos a necessidade do nosso outro, do nosso próximo e nos compadecemos e tiramos um tempo para estar ali na presença do Senhor, orando em favor da necessidade daquela pessoa que o Senhor colocou no nosso coração. É muito importante nós trazermos esse tipo de oração para a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual.
interceder pelas pessoas, ter esse costume de dedicar um tempo, né, da nossa oração diária para estar clamando ao Senhor pela vida das outras pessoas, né. Deus nos formou como um corpo de Cristo, né, a igreja é o corpo de Cristo. Então ele nos chama para viver em comunidade, não tem como nós servirmos a Deus sozinhos, dizer: "Eu estou servindo a Deus na minha casa", né, eu não preciso ir a um lugar, me reunir com os meus irmãos. Na verdade, a Bíblia diz que desde o início, né, quando, Jesus ele deixou os seus discípulos, ele formou uma igreja, né, e ele quer que nós venhamos a dar continuidade, ele quer que nós estejamos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, no qual cada um tem a sua função. E por que é importante nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos? Porque é nos relacionamentos que nós somos fortalecidos, que nós somos moldados, que nós somos afiados, que nós recebemos encorajamento e podemos também oferecer encorajamento. Então é nessa unidade, nessa união, como corpo de Cristo, que nós crescemos. E isso nós precisamos trazer para a nossa vida de oração também. Precisamos orar uns pelos outros, é uma dádiva que o Senhor nos dá. E nós vamos entender como é importante e como isso faz a diferença na nossa vida. Outra questão que a autora traz aqui no livro, que eu achei muito interessante, que é uma bênção para nós entendermos o valor e a importância da intercessão, é que o nosso Jesus, nosso Salvador, ele deu o exemplo, né. Em vários relatos bíblicos, nós vemos Jesus intercedendo pelas pessoas, né. E a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8:34, que Jesus ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então ele é o nosso sumo sacerdote. E ele nos dá a oportunidade de participarmos desse ofício tão maravilhoso. Quando nós somos intercessores, nos colocamos na presença de Deus, intercedendo pelas vidas, nós estamos também fazendo parte do ministério de Jesus como intercessores. Isso não é maravilhoso? Nosso Pai nos recebe não só para ouvir as nossas petições, mas também para que nós venhamos fazer parte do reino de Deus, para que nós venhamos servir de bênção para a vida de outras pessoas. Por isso, nós queremos aqui incentivar você a se tornar cada vez mais uma intercessora, um intercessor, a se colocar na presença de Deus pedindo: Senhor, me usa na oração para interceder por vidas, para interceder por pessoas que estão precisando. Há alguém à nossa volta, há pessoas à minha volta, à sua volta, que estão necessitando das nossas orações, muito mais das nossas orações, né, porque a oração ela prepara o campo, ela prepara o ambiente para que o Senhor possa alcançar essas vidas. Então, antes de tudo, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intercessão. Ore pela sua família, não desanime, continue orando, ore pelos seus vizinhos, ore por pessoas que o Senhor do seu convívio, do seu trabalho, da sua escola, pessoas que o Senhor colocar no seu coração. Tenho certeza que Deus vai te usar grandemente nessa área e as respostas das tuas orações vão ser vistas por você e pelas pessoas que fazem parte da sua vida. Algo que a autora traz aqui que me chamou muito a atenção. Nós podemos ser a única pessoa na Terra orando por uma pessoa. E isso pode fazer uma enorme diferença. Olha como isso traz uma responsabilidade e uma importância tão grande. Às vezes uma pessoa, ela não consegue orar por si mesma, porque ela não tem um conhecimento de Deus, ela não tem um relacionamento com Deus, ela não teve ainda um encontro com Deus. E Deus está levantando você para orar por aquela pessoa. Talvez seja só você que esteja orando por essa pessoa em todo o mundo. Já pensou? Então, se coloque na presença de Deus e peça para que Ele te use nessa área, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E eu quero aqui contar um testemunho. Ah, há pouco tempo atrás, o Senhor alcançou uma pessoa da minha família, que eu estava orando por muito tempo, né? Eu estava orando por ela na parte espiritual. Eu via na vida dela
né, uma necessidade de que ela tinha de ter um encontro pessoal com Jesus. E já fazia um bom tempo que eu estava orando. E às vezes, eu quero contar esse testemunho para te incentivar, porque às vezes você está orando por aquela pessoa e às vezes a gente quer que logo aconteça, logo a gente venha ver alguma transformação. Mas às vezes leva um tempo, né? Deus vai trabalhando, Deus vai permitindo situações e o fato é que Jesus, ele ouve as nossas orações e alcança no tempo dele, da maneira dele. Então essa pessoa agora, faz pouco tempo atrás, ela teve um encontro com Jesus, né, não foi através de mim, mas Deus usou outras pessoas. É claro que eu, falava sempre, né, da palavra de Deus, estava em contato, mas estava sempre orando, acima de tudo, sempre nas minhas orações, intercedendo, colocando a vida dela. E o Senhor alcançou. E hoje ela está firme na presença do Senhor, está vivendo o primeiro amor, está apaixonada por Jesus. E eu louvo a Deus porque eu sei que agora Deus está usando ela, e ela já me contou isso, para orar por outras pessoas, para que outras pessoas venham também viver aquilo que ela está vivendo, porque é algo extraordinário. Então a nossa oração faz sim a diferença na vida das pessoas. Passando para um outro tópico aqui do nosso estudo, a autora fala que interceder é se colocar na brecha. Brecha é um espaço que há entre, pode ser uma brecha entre 2 espaços físicos, entre 2 pessoas, pode ser uma brecha cultural, de idioma, enfim, tem tantas, né, situações que podem, se encaixar, né, esse contexto. Mas o que nós queremos trazer aqui para você hoje é da importância de nós fecharmos as brechas espirituais. E para dar embasamento a essa palavra, nós queremos ler com vocês Ezequiel 22, do 29 ao 31. Diz assim: Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano. Aqui a minha versão é a NVI. Então o que que Deus estava querendo dizer aqui? Que a nação de Israel estava corrompida. E ele estava contando, estava procurando no meio desse povo alguém que percebesse a necessidade e se arrependesse e se colocasse em oração em favor dele, mas também em favor de todos que estavam vivendo aquele contexto. Mas a palavra de Deus é enfática quando Deus diz assim que ele não encontrou ninguém que fechasse essa brecha, que construísse esse muro de oração. E por causa disso, a ira do Senhor veio, né, ia sobrevir sobre aquele povo, né, que estava corrompido, que estava distanciado, né, que estava em desobediência a Deus. Então você viu como a oração de intercessão faz toda a diferença? Se uma pessoa assumir essa responsabilidade de perceber uma necessidade espiritual de alguém, de alguma situação, de alguma circunstância, e se colocar na presença do Senhor com arrependimento, com sinceridade, com humilhação e interceder, o Senhor pode sim mudar a situação e essa situação ter uma outra finalidade, ter um outro término e ser, em vez de um cenário de problemas, de coisas ruins, pode se tornar uma bênção, pode trazer, o reino de Deus para aquelas vidas, para aquela situação. Um outro tópico que a autora traz aqui é Deus muda de ideia. E eu quero fazer essa pergunta para você: será que Deus muda de ideia? Pelo que a gente acabou de ler, a gente percebe que sim, que o Senhor pode sim, através de uma intercessão de alguém, né, em favor de alguma situação, mudar o contexto, né, mudar o desfecho dessa história. E a Bíblia traz um outro relato que fala sobre isso, lá em Êxodo, no capítulo 32, né, do versículo
7 até o versículo 14, né. Você pode ler em casa, aqui nós não vamos ter tempo para ficar lendo, mas, relata que, mais uma vez, o povo, né, de Israel estava em desobediência, né, estavam no deserto e o líder Moisés subiu para estar diante do Senhor e receber ali as orientações para o povo. Como Moisés estava demorando, o povo, né, sem a presença da sua liderança, começou a se corromper, né. Foram adorar ídolos, fizeram ali um bezerro de ouro, e o Senhor, percebendo que o povo estava desobediência, falou para Moisés, né: "Desce depressa, porque o povo já se corrompeu", né. E Deus ali, parafraseando aqui para vocês, né, simplificando, falou que iria destruir aquele povo, porque estava mais uma vez, né, desobedecendo, né, a palavra de Deus, que Deus tinha dito era que não era para eles adorarem outros deuses. Então, Deus falou basicamente para Moisés: "Eu vou destruir esse povo, a partir de você, então eu vou fazer uma nação". E Moisés, eu acho lindo que Moisés, ele se coloca, ele podia, né, na hora ter: "É verdade, Senhor, é verdade, Deus, eles são mesmo um povo de coração duro, né, eu já também estou cansado deles, o Senhor pode então contar comigo". Poderia ali, né, assumir uma posição de arrogância, né, de uma posição, assim, dizendo que sim, que só ele era bom, né, como líder, que só ele estava fazendo a diferença, mas não. Moisés tinha um coração que não era egoísta, um coração que não pensava só em si, mas que amava aquelas pessoas, né, que sabia que aquelas pessoas estavam no erro, mas que poderiam se arrepender, que poderia haver mudança na vida delas. E Moisés se coloca ali na presença de Deus como intercessor, no lugar daquelas pessoas, né, intercedendo a Deus e colocando para Deus: "É o teu povo, Senhor. É o teu povo que o Senhor tirou do Egito. É o teu povo que o Senhor libertou. É o povo que leva o teu nome. Então não faça esse mal para eles", né. Então ali Moisés, ele vai orando, e aquela oração comoveu o coração de Deus, e Deus mudou de ideia sim, e, né, e resolveu ali poupar aquela nação por causa da intercessão de Moisés. Então, sim, Deus pode mudar de ideia. Quando a nossa oração é feita pela motivação certa, né, com humildade, reconhecendo que Deus, ele é poderoso, ele é justo e ele é fiel, o Senhor pode sim nos abençoar e abençoar a vida de outras pessoas. Então nós já aprendemos aqui que a intercessão é estar, né, na presença de Deus, tirando um momento para nós estarmos apresentando os pedidos de outra pessoa, né, basicamente nos colocarmos no lugar daquela pessoa, sentirmos a dor dela e estarmos levando, né, a Deus em oração. Mas existem momentos, algo importante, que Deus vai nos levar, e às vezes são momentos em que nós não estamos ajoelhados orando, ou não estamos, eh em um culto, né, ligados com Deus, nós estamos nas nossas atividades diárias, que nós temos, né, todos nós trabalhamos, cuidamos da casa, nós mulheres, temos os nossos filhos, as nossas responsabilidades, ou até mesmo estamos em algum momento de lazer. Mas de repente vem um sentimento no nosso coração, uma inquietação na nossa alma, e a gente sente que às vezes não entende muito bem o que é, mas sente que algo não está bom. É quando Deus, ele toca no nosso coração e está nos levando, eh, a estar em comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele quer nos usar para orar por alguém ou por alguma determinada situação. E até a autora traz aqui que ele coloca um fardo de oração, uma missão, uma responsabilidade. Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Não é sempre que acontece, né? Comigo aconteceu assim poucas vezes, mas de repente eu ter aquela inquietação, uma angústia, e essa angústia só passa quando você dobra os teus joelhos e começa ali a orar, e o Senhor vai
revelando, às vezes, uma situação ou alguém que Ele está querendo dar um livramento, que Ele está querendo abençoar ou que está passando uma necessidade e você não sabe, mas os olhos do Senhor acompanham a todos. E às vezes Deus quer nos usar para abençoar algumas vidas na oração, né. Então é importante nós estarmos ligados com Deus. Quando vier um sentimento assim, né, que você perceber: "Meu Deus, mas parece que tem algo acontecendo comigo, estava tudo bem, mas de repente eu estou sentindo uma necessidade de estar na presença do Senhor", não ignore. Não ignore, porque senão você não vai sentir paz e alívio, aquilo vai ficar batendo na porta do seu coração, na sua mente, enquanto você não se colocar nessa missão que o Senhor te deu, esse fardo não vai sair dos teus ombros. Então obedeça à voz do Espírito Santo. Se coloque na presença de Deus, onde você estiver, em comunhão com Deus, às vezes você está dirigindo, o Senhor vai te mover para você orar por alguém. Obedeça, ore, e eu tenho certeza que Deus vai estar te usando para abençoar a vida de alguém. E é maravilhoso que na igreja, né, nós somos o corpo de Cristo, o Senhor ele nos usa de diferentes formas. Eu estou aqui relatando algo que comigo não acontece sempre, a autora também fala assim, fala, né, testemunha aqui no livro que com ela raramente, assim, acontece essas situações de Deus levar, né, a orar, assim, nesse sentido, né, revelando, né, então não é sempre que acontece. De fato, Deus chama pessoas com um ministério de intercessão muito forte, muito grande, pessoas que passam horas orando, intercedendo, né, e Deus vai usando, vai mostrando, vai dando mostrando pessoas, mostrando situações e aquela pessoa, né, vai orando. E eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, ou talvez você seja chamada por Deus para ser uma grande intercessora, ter esse ministério de intercessão. Mas se porventura você não tiver, não desanime, não é por isso que Deus não conta conosco para interceder. Nós devemos sim, né, se colocar na presença do Senhor, como mencionei no início, pedindo: "Senhor, usa-me para interceder", né. Quando eu me colocar na presença do Senhor: "Senhor, por que que o Senhor quer que eu ore? Quais as necessidades? Revela ao meu coração", né. Não se comparar com outras pessoas para que isso não nos frustre, né, mas estar satisfeita em Deus e descobrir o nosso lugar na oração, o melhor horário, o melhor ambiente, a melhor forma. O importante é nós estarmos disponíveis a Deus, né, com o nosso coração voltado ao Senhor, disposto a interceder pelas necessidades das pessoas. Algo importante também que a autora traz aqui é quando não orar. Sempre que chega um pedido de oração, já há um tempo, né, que eu tenho feito isso, eu peço, né, a alguém uma necessidade, alguém eu peço: "Senhor, como o Senhor quer que eu ore por essa necessidade?". Às vezes a pessoa quer uma cura, às vezes a pessoa está pedindo algo específico, mas nem sempre aquilo que a pessoa quer vai ser bom para ela, naquele momento, né, ou naquela situação. Então, muitas vezes nós precisamos pedir para Deus discernimento, e o Senhor vai colocar no nosso coração o motivo certo para nós estarmos orando por determinada situação, porque muitas vezes Deus está usando aquela situação para que a bênção de Deus verdadeiramente chegue naquela vida. Às vezes não é aquela bênção que a pessoa quer, né, que vai ser bom para ela. Aos olhos dela é aquilo, mas o Senhor ele conhece. E como intercessores nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e pedir para que ele nos revele o que de fato aquela pessoa precisa. Então eu sempre, eh, tenho posto isso, né, nas minhas orações. Senhor, como eu devorar por essa pessoa? Ela está pedindo um milagre, mas qual é o milagre que realmente ela precisa? Então, nós precisamos, estar atentos à voz do Espírito Santo. E ele traz aqui, a autora, que em Jeremias 7,16, Deus pede para o profeta não orar, dá uma ordem específica: "Não ore, não ore para que eu livre", né, o povo mais uma vez estava em desobediência, mas era uma desobediência contínua. Deus é sempre misericordioso, mas,
ali nesse contexto precisava vir uma correção da parte de Deus para que o povo realmente se arrependesse. Então, é necessário nós termos esse discernimento como intercessores e intercessoras, de ouvir, né, a direção de Deus, como nós precisamos orar pelas pessoas que Ele coloca no nosso coração. Uma intercessão muito poderosa, que a autora traz aqui e que nós conhecemos, mas que às vezes nós não colocamos em prática, porque realmente não é fácil. Só que nós não devemos obedecer só as coisas que são fáceis da palavra do Senhor. Nós precisamos obedecer também as coisas que nos custam. E aqui a autora traz que uma oração muito poderosa é quando nós oramos pelos nossos inimigos. Em Mateus 5:4, capítulo 5, versículo 44, Jesus ele é muito enfático quando ele fala que nós devemos abençoar os nossos inimigos, amar e abençoar. E não há melhor forma de amar os nossos inimigos do que orando por eles. O fato é que quando nós nos colocamos em oração pelos nossos inimigos, o Senhor vai quebrantando o nosso coração e vai nos ajudando a perdoar, tirando a amargura, o ressentimento, nos mostrando um outro lado, né? Nos levando a entender um pouco do amor, mais do amor dele por nós, porque ele também nos perdoou, né? E nos perdoa todos os dias, nós erramos, nós falhamos com ele. Então, é uma oração muito poderosa quando nós nos colocamos na presença do Senhor, orando pelos nossos inimigos e abençoando. Isso traz bênção para a nossa vida. Então, comece a orar. Talvez uma pessoa que te maltratou, que fez alguma coisa com você e você tem algum ressentimento. Comece a orar por essa pessoa e você vai ver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Agora, um outro tópico que nós queremos conversar é sobre a oração de concordância. Já aprendemos, né, sobre a intercessão, aprofundamos e agora vamos entender como é a oração de concordância. A verdade é que nós, muitas vezes, precisamos de pessoas para nos ajudar em oração. Às vezes nós estamos orando por uma determinada situação e não estamos vendo muito progresso. Às vezes nós estamos também passando por situações difíceis e vem a fraqueza, muitas vezes vem o desânimo sobre a nossa vida. Então é necessário nós chamarmos pessoas, né, abençoadas, pessoas de Deus, que realmente vão, estar na presença de Deus, intercedendo por nós, para que nos ajude, né, para que leve também a carga, né. A Bíblia fala: "Levai a carga uns dos outros", né, encorajem uns aos outros, e aquela pessoa vai estar ao nosso lado ali orando. Então isso vai nos trazer fortalecimento, saber: "Eu não estou sozinho, tem alguém orando por mim". E da mesma forma nós devemos nos colocar em favor das pessoas, né, para ajudar em oração. Quando nós vemos, né, alguém que ali está passando uma situação difícil, falar: "Eu vou estar orando com você, vamos marcar uma oportunidade, vamos, nos reunir e vamos ali orar juntos", e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Na verdade, nós temos muitos testemunhos para contar, né, de oração de concordância, quando nós estamos unidas, quem sabe em 2, 3, mais num grupo, na igreja, orando em favor de uma causa. Os olhos do Senhor estão atentos e há uma promessa que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então até a Bíblia traz um relato, né, em Deuteronômio, que a autora até menciona aqui, Deuteronômio 32:30, né, que ela traz assim: "Se um coloca 1000 para correr, 2 colocam 10.000 em fuga". Então você veja que o poder é multiplicado quando nós estamos unidos, porque Deus ele se agrada, ele gosta de ver o povo de Deus unido, em união, unido, se compadecendo um pelo outro, levando as cargas um dos outros, né, estar ali em unidade. Mas para que de fato o poder de Deus venha a ser multiplicado nas nossas orações em concordância, tem um requisito muito importante. Nós precisamos estar vivendo também em concordância. Porque Deus ele não se emociona e ele não é levado pelas nossas palavras, ele sonda o nosso coração, ele vê as nossas intenções, se o nosso motivo está sendo de fato sincero, verdadeiro. Então é preciso aqui viver também em concordância. E para nós entendermos o que é viver em concordância, vamos dar um exemplo do que não é viver em concordância.
Aqui a autora traz vários exemplos, você que tem o livro, você pode acompanhar, mas eu quero trazer aqui um exemplo prático, por exemplo, nós estamos, né, participando de um determinado grupo e nós falamos mal da nossa liderança, né, de alguém que está ali inserido no grupo conosco. Estamos falando mal dessa pessoa. E numa outra ocasião eu vou até ela e peço para que ela venha me ajudar, orar por uma necessidade minha, né. Será que o Senhor vai me abençoar dessa maneira? Eu não estou vivendo em unidade, na verdade eu estou falando por trás mal dessa pessoa e estou pedindo a ajuda dela, então não tem como o Senhor abençoar um coração assim. Então é preciso haver integridade, é preciso haver unidade. Esse é um exemplo, mas isso nós devemos trazer para todas as áreas, para todos os nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos, né. Muitas vezes nós estamos tendo atitudes e estamos orando querendo que o Senhor abençoe, mas as atitudes não estão condizendo, né, com uma vivência de uma verdadeira serva de Deus, de um verdadeiro servo de Deus. Então nós precisamos analisar como está sendo a nossa conduta. Será que as orações que eu tenho feito, e não estão sendo respondidas, será que tem algum impedimento na minha vida? Então nós devemos refletir sobre isso, é muito sério. Nós precisamos viver em concordância, né, para que as nossas orações venham ser atendidas. Então analise a sua vida, eu analiso a minha vida, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem prazer em nos mostrar quando há algo de errado e tem prazer em responder essas orações, quando nós nos colocamos pedindo, né, para que o Senhor venha nos mostrar, para que nós venhamos a melhorar, né. Nós estamos sujeitos a errar, a falhar, mas o Senhor, ele é fiel e ele está disposto a nos ajudar. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, nós finalizamos esse estudo e quanto aprendizado, né? Quantas coisas assim, quantos princípios espirituais maravilhosos nós pudemos aqui aprender. Às vezes são coisas que até nós já sabemos, mas que ficam no nosso esquecimento. E o Senhor nos dá essa oportunidade para que nós venhamos analisar como tem sido a nossa vida de oração? Será que nós temos dedicado um tempo para interceder, para amar o nosso próximo em oração? Será que nós temos, eh, vivido em concordância, em unidade nos nossos relacionamentos, na igreja, na família, no nosso trabalho, né? As pessoas estão nos vendo, nós somos luz, né? E acima de tudo, o Senhor está nos vendo. Então, para que as nossas orações, elas sejam de fato, né, respondidas, elas sejam de fato poderosas em Deus, nós precisamos viver em sinceridade, integridade e humildade perante o Senhor, né. Não basta nós dizermos que somos crentes, que somos mulheres de oração, mas a nossa conduta, o nosso interior tem que tem que brotar do nosso interior e refletir no nosso exterior, né. E eu lembro agora que a autora traz um exemplo de oração falando de um fariseu e de um publicano, né, que o fariseu ele vai, né, até a casa do Senhor e religioso demais, ele começa a orar, dizendo que ele é bom, que ele está fazendo as coisas certas, que ele não é igual aos pecadores, né. Ele está, na verdade, orando para o seu próprio ego ou talvez para impressionar as pessoas que estão à sua volta. Mas o publicano, ele se coloca na presença do Senhor orando, se humilhando, dizendo que realmente ele precisa da ajuda do Senhor, ele precisa melhorar. Então que as nossas orações sejam assim, não para impressionar a nós mesmas, não para impressionar as pessoas, né, dizermos que nós somos mais espirituais, mas nos colocarmos na presença do Senhor com o coração quebrantado, dependente de Deus, né, que se coloca assim: "Senhor, eu eu sou limitada, eu sou falha, mas eu acredito que no Senhor eu consigo o aperfeiçoamento. Eu sei que no Senhor as minhas orações são poderosas. Eu sei que no Senhor o Senhor pode mudar a vida da minha família, das pessoas que eu amo, das pessoas que me cercam. Então vamos nos colocar na presença do Senhor e aplicar esses princípios que nós aprendemos hoje, porque eu tenho certeza que você vai ter testemunhos grandiosos para contar. E eu quero orar com você nesse momento.
Se você puder, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Paizinho querido, nesse momento, eu me coloco em oração juntamente com quem está nos assistindo, pedindo, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos ajudar a nos colocar na tua presença com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração humilde e com um coração dependente do Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a participar com o Senhor do teu ministério sacerdotal. Como igreja, eu sei que o Senhor nos deixou aqui com uma missão, com um objetivo e com um propósito, que nós venhamos assumir essa responsabilidade e estar orando, intercedendo pelas pessoas que precisam das nossas orações, pelas pessoas que o Senhor quer alcançar, que o Senhor venha nos usar como intercessoras, intercessores do teu reino, Pai, e venha nos revestir da tua graça. Venha, Paizinho querido, nos ajudar a estar unidos com os nossos irmãos em Cristo, com a nossa família, orando em concordância pelas causas que nós necessitamos, porque nós sabemos que quando há união, ali o Senhor opera, ali o teu poder é multiplicado, porque o Senhor se agrada quando o teu povo está unido, quando o teu povo está te buscando em unidade, Paizinho. Eu peço a tua bênção e peço a tua bênção também sobre aquele que está, quem sabe, com algum ressentimento de alguém. Que o Senhor dê força para ele orar por essa pessoa, para que a vida dessa pessoa seja abençoada e a vida do teu servo também seja abençoada, que ela venha experimentar como é maravilhoso, Pai, ser livre de toda mágoa e de todo impedimento, Paizinho. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade e que a tua palavra seja, Pai, eficaz e faça, Pai, produza transformações na vida do teu filho e da tua filha que nos ouvem nesse momento. Obrigada em nome do teu filho amado Jesus. Obrigada por ficar conosco, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Como tem poder a intercessão. Interceder umas pelas outras. E com certeza, estar em concordância traz também um poder de multiplicação de bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E já na semana que vem a gente tem mais vídeo aqui no nosso canal. A gente quer te convidar todas as quartas a partir das 9 da manhã. Tem novidade por aqui. E mais uma vez, né, convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar os nossos vídeos. A gente fica muito feliz quando você faz isso. E desejamos a todos vocês uma ótima semana cheia da paz do Senhor. Até semana que vem. Tchau, tchau.